Uma Ok. boa tarde a todos, boa noite quem está nos acompanhando no Brasil e aqui em Portugal. Eu fico muito feliz de, nesse momento, estar comemorando. Já passou o Dia Internacional da Mulher, mas nós continuamos com essas mulheres que fazem a diferença. E hoje é o momento da Sara Timóteo, que é escritora, crítica literária, enfim, a Sara é tão tradutora, revisora. Então, a Sara tem tantas vertentes que é uma pessoa que representa muito todas as mulheres que estão trabalhando com a língua portuguesa em suas várias vertentes. E, Sara, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Eu sei que seu tempo é muito precioso, que você não para um minuto, mas sempre dá um jeitinho de dizer sim a tudo, e isso eu admiro muito e te agradeço também. Seja muito bem-vinda e vamos falar agora sobre a construção do feminino. Muito bem, boa tarde a todos. Como fui muito bem apresentada pela Adriana, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a oportunidade que me dão de estar aqui convosco. Adriana, muito obrigada a ti e à Infinita por me proporcionarem este momento. Eu estou muito feliz por poder conversar um pouco convosco sobre a construção do feminino. E o que é isto da construção do feminino? Nós podemos encarar a construção do que é ser uma mulher de variadas formas. A mais simples é, por norma, aquela que decorre do género com que nascemos, não é? Nós nascemos com um género, por norma, a esse género são atribuídos determinados papéis, ainda assim era desejável que não fosse, mas é a realidade, e depois todo o nosso comportamento e todas as nossas expectativas giram em torno desses papéis que nos são atribuídos, muitas vezes mediante moldes ou modelos segundo os quais os nossos antepassados, nossos pais, nossas figuras de referência, foram também ensinados a lidar com este mundo que é o feminino. Nós falamos agora ultimamente muito da questão de equidade, também falamos da questão de construção de género e da possibilidade que cada pessoa tem, cada ser humano tem, de, embora nascendo com determinado género, portanto há uma parte biológica que é inegável, mas de poder construir a sua atuação no mundo da forma que mais lhe agrada. Estamos a falar de situações como eu sou mulher, mas escolho vestir-me como um homem. No entanto, não quer dizer que eu seja um homem. Eu sou apenas uma mulher que prefere, porque é mais cómodo, porque é mais estético para mim, vestir-me como um homem. Estamos a falar, por exemplo, de outras situações como nasci mulher, mas escolhi relacionar-me de uma forma mais masculina, ou de uma forma entendida como mais masculina com o mundo. E esta também é uma construção possível do feminino. O feminino não tem apenas de ser aquilo que nós estamos habituados a que seja. Eu vou dar-vos uma lista de qualidades que geralmente atribuímos ao feminino, que são ser doce, ser flexível, ser amável, ser fluida, estar sempre disponível. Portanto, esta questão da disponibilidade é uma questão também interessante, porque no mundo que construímos todos juntos, uma pessoa que é muito disponível é, por norma, uma pessoa que tem de estar disponível, logo é uma pessoa que tem menos poder. A construção do feminino rege-se muito por este diálogo com o poder. E o que é o poder? O poder instituído é o que manda, é o que dita as leis que depois vão regular as normas sociais. Uma lei é também uma norma social, mas ela foi elevada a um normativo que regula toda uma sociedade e o modo de funcionamento de uma sociedade. De outra forma, seria muito difícil relacionarmos entre nós, ou reinaria a anarquia. Na verdade, até a construção da lei, está sujeita a determinados estereótipos, e nós observamos isso, por exemplo, quando houve aqueles casos de violência doméstica que se percebeu que os juízes tinham uma percepção da mesma lei que era completamente diferente da de outros colegas, inclusivamente de alguns juristas. A lei não é pedra, a lei está sujeita à interpretação, e tal como a lei que nós tomamos como modelo social está sujeita à interpretação, também a nossa construção do feminino estará sempre sujeita a uma interpretação.
a sociedade ocidental olha para o feminino de uma forma que uma sociedade talvez localizada mais ao Oriente não olha. Existem profundas desigualdades no acesso a determinados bens e serviços que também não permitem a uma mulher construir-se na relação com os outros da mesma maneira do que outra mulher que tenha acesso a mais bens, a mais serviços. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito tido em conta o fator educação, mas a verdade é que nós percebemos, através de vários estudos, que uma mulher pode ser muito educada e ainda assim perpetuar o estereótipo, ainda assim continuar a obedecer a essas leis invisíveis, que são leis que não lhe permitem, por exemplo, estar à vontade num curso de programação. É uma realidade com que eu me deparei. Ser discriminada porque está num emprego que geralmente é dado mais a um conjunto de homens. Ter a percepção de que há reuniões e há saídas informais profissionais de que é excluída simplesmente por ser mulher e que não tem nada a ver com o seu mérito profissional ou pessoal, qualquer que seja. Por exemplo, o ser alvo de determinado tipo de piadas, de graçolas, que não acontecem em relação ao género masculino. E, sobretudo, o que também é uma violência muito grande, haver pessoas que não nasceram, por exemplo, com o corpo com o qual se identificam, e essas pessoas, por exemplo, se optarem por ter um corpo feminino através de cirurgia, serem sujeitas a uma violência incrível por parte dos seus pares, ou seja, não serem considerados nem homens nem mulheres e, na verdade, não terem integração possível. Esta é também uma construção do feminino de que não falamos muito, mas que é também importante começar a perceber, porque a construção do feminino não tem de ser a partir de um corpo feminino. Na verdade, todos nós temos a possibilidade de construir um determinado tipo de feminino. E o que é esse feminino? Esse feminino é a aceitação de que temos um lado mais receptivo. E não vou adiantar mais, porque todos os outros adjetivos têm uma carga de estereótipo, não é? Mas esta questão de haver uma área que é por natureza mais virada para a ação, mais ativa, e uma outra área que é mais receptiva, por norma, elas são conotadas, portanto, com este espaço mais masculino e com o espaço mais feminino. E nós todos podemos construir, somos todas pessoas também, e podemos construir este espaço em nós, um e outro. Eu diria que a experiência e a construção do feminino, na verdade, se fazem em equilíbrio com o masculino. Um não existe sem o outro. É uma dualidade sem a qual nós não poderíamos existir. Nenhum de nós existiria sem essa dualidade, de uma forma ou de outra. Os processos podem variar muito. Podemos ser concebidos de uma união entre duas pessoas de géneros diferentes, também podemos nascer a partir de uma fertilização, há várias formas de chegar, mas há realmente aqui um equilíbrio e uma junção entre duas partes fundamentalmente diferentes entre si. Obviamente, tudo isto foi utilizado para, exagerando determinadas características biológicas do sexo, ou neste caso do género feminino, serem atribuídas características psicológicas e a partir daí ser atribuído um determinado papel, não é? A mulher mãe, a mulher dona de casa, a mulher que deveria apenas ansiar ser a melhor esposa possível para o marido. Portanto, nós de vez em quando vemos nas redes sociais circular aqueles posts sobre o que uma boa mulher deve ser. E são realmente muito restritivos, porque por um lado dizem como é que a mulher, sendo diferente, se deve comportar, não é? Portanto, deve restringir-se à norma, mas por outro lado também dizem, mulher, tu só podes ser isto. Portanto, tem aqui um duplo sentido de restrição. Não podes almejar a nada mais do que isto. E para nós, enquanto seres humanos, essa construção revela-se, digamos, letal para a nossa criatividade, para a nossa capacidade de coexistir em paz,
em harmonia e em criarmos algo novo, sozinhos ou em conjunto com outros. Se precisamos uns dos outros para sobreviver, é muito difícil querermos normalizar tudo ao ponto de tornarmos todas as pessoas quase cópias umas das outras. Aliás, há algumas obras de ficção onde isso acontece e também há alguns filmes. Eu estou a lembrar-me do Stepford Wives, portanto, as esposas de Stepford, onde acontece e depois percebemos que aquelas pessoas não eram pessoas. É uma reflexão filosófica muito antiga de se um símil, ou seja, algo que parece uma pessoa, algo que se expressa como uma pessoa, mas não tem a natureza de uma pessoa, se pode ser uma pessoa. Se pensarmos também no Conto da Pequena Sereia, que é um clássico, acontece isto. Portanto, ela transforma-se em algo que se assemelha a uma pessoa, ela sacrifica a sua diferença, que era a sua cauda, a sua vida no mar, para agradar a um príncipe que depois não quer saber dela e acaba por procurar uma pessoa exatamente enquadrada no mesmo mundo em que ele vivia. Portanto, ela perde, reparem, a sua voz, portanto, a língua é cortada, portanto, perde a capacidade de se expressar, perde aquilo que a distinguia mesmo entre os seus, que era a sua voz, e perde também a capacidade de mobilidade. Portanto, o que distingue, em termos filosóficos, um ser humano de uma coisa que se parece com um ser humano, mas não é um ser humano, é a sua capacidade de mobilidade, de autonomia. Portanto, a palavra automóvel, que nós utilizamos para designar um meio de transporte, é uma palavra muito importante para o ser humano. E se pensarmos bem, em todas as guerras, em todos os genocídios, as grandes ondas de violência que existem ao longo da história e que infelizmente nós hoje também assistimos, uma das primeiras coisas que se tenta travar é reduzir o ser humano a algo que não é um ser humano, travando-lhe exatamente a sua mobilidade, a sua capacidade de se mover com autonomia, a sua automobilidade. É isto que define um ser humano. Portanto, cortar abastecimentos, cortar meios de transporte ou formas de se transportar é o primeiro passo para tornar o outro em algo que não é humano e que, como tal, pode ser castigado, pode ser punido a bel prazer de quem é superior e humano. Isto acontece com as mulheres. Nós assistimos e vemos, através da televisão, de livros, de vários estudos e reportagens que também vão denunciando essas situações, que ainda hoje existe muito essa tendência de restringir a mulher, tirar a sua capacidade de autonomia. Portanto, há muitas zonas do mundo onde as mulheres não são autorizadas a sair de casa sem haver um acompanhante masculino. Há tradições em que não podem andar sozinhas sem um acompanhante masculino, portanto, não têm autonomia de mobilidade, não têm automobilidade e, portanto, são um pouco menos do que os outros seres humanos. Esta construção, que por vezes é perpetuada pelas próprias mães em relação aos filhos, porque é a realidade que elas conhecem, acaba por reproduzir dinâmicas onde a desigualdade é evidente. E, portanto, a construção do feminino nestes casos é bastante dolorosa, porque é a renúncia a tudo. Eu renuncio aos meus sonhos, eu renuncio às minhas vontades, vou ter de me submeter a um marido, a um irmão, a um pai, e não posso ter sonhos, porque se tiver sonhos e descobrirem que eu tenho sonhos, eu sou castigada. O que é interessante é que estes casos são muito extremos, mas talvez na vida de todos os dias nós acabamos por fazer o mesmo. Nós achamos sempre que é mais importante prestar assistência à família, e está tudo bem, por exemplo, mas por causa dessa assistência que nós prestamos à família, por vezes acabamos por não nos ajudarmos a nós próprios, ou seja, nós desistimos constantemente de muitas coisas e talvez isso não aconteça na construção do masculino. E era interessante, isto é uma questão que deixo para todos e todas nós refletirmos, perceber exatamente o porquê disso acontecer. Com isto não quer dizer que vivamos num mundo perfeito, se prestarmos mais atenção à nossa construção do feminino, mas efetivamente que pelo menos tenhamos a soberania de decidir sobre aquilo que é bom para nós. Portanto, e é esta questão que surge sempre. Não sei se, entretanto, alguém tem alguma questão.
Mas é justamente isso, Sara. Às vezes é impressionante como em pleno 2023 a gente ainda tem que abordar esse tipo de situações em que o indivíduo não tem liberdade de ser, né, dessa construção do feminino que tanto, e pode ser inverso também, né? A mulher também tem o lado masculino que ela pode trabalhar também isso. Então é complicado porque a gente não tem essa liberdade ainda de dizer assim, eu tenho todo o direito de ir, vir, me projetar no mundo, na sociedade, como eu desejo, não com estereótipos, não com olhares esquisitos, não com discriminação ou preconceitos. E a gente tem toda hora que está repetindo isso, está falando isso, está debatendo, porque é inacreditável que a própria sociedade, dentro da própria família, não dê liberdade para o indivíduo ser o que ele é, né? Sem dúvida. Nós desde Wittgenstein sabemos que, por vezes, a família é exatamente o espaço em que somos menos compreendidos. E que, de uma certa forma, aquilo que se diz do corpo-são, ou neste caso, mente sem corpo-são, ou o corpo é a melhor imagem do ser humano, é utilizado muitas vezes num sentido bastante torpado. Outra forma de construção do feminino que também aqui tem a sua falência, porque nós achamos, ao construir o nosso feminino, e por vezes isto também sucede na construção do masculino, mas achamos que temos de ter um corpo assim como o que se vê nas redes sociais, temos determinadas normas de beleza e formas de nos apresentarmos que nos são impostas, até a nível profissional, e acabamos por nunca exprimir realmente como gostaríamos, acabamos por não ter essa capacidade e possibilidade até de sermos quem achamos que somos, porque isso pode mudar. E outra situação é que não nos damos este direito de mudar de ideias, mudar de abordagem, achamos que a consistência vale tudo, e a consistência é uma palavra, digamos, de género feminino, mas acaba por ser muito masculina, tal como a disciplina, que é esta ideia que temos de obedecer a uma determinada forma de ser ou de estar na vida para termos alguma coisa, não é? E este termos também é uma expressão muito interessante, para termos sucesso, para termos acesso a algumas coisas que achamos que precisamos delas. Isso é muito interessante também. E faz parte também da nossa construção do feminino. E o acharmos sempre que precisamos de ter um relacionamento, de ter um homem, de ter alguma força, digamos, por trás de nós para nos podermos projetar no mundo exatamente como gostaríamos. Mas isso É não uma é, construção. Sim, sim. desculpa te interromper, isso não seria culpa nossa também? Sim, era isso que eu queria De dizer. ter medo de romper barreiras e dizer assim, eu assumo, eu sou e vou viver a minha vida do jeito... Como muitas pessoas fazem, né? Dizem assim, porque é artista, porque enfim, é hippie, ou é isso, ou é aquilo. Mas são poucas... Quando as pessoas constroem esse mundo tão concreto delas, e com coragem de se assumirem como são, de viverem a vida da maneira que acham que é o melhor para elas, e a sociedade rotula como artistas, ou como hippies, ou como malucos. Então, isso às vezes também é um problema nosso também, da gente estar sempre querendo entrar dentro da caixa que não nos é exigida, né? Sem Não sei dúvida. se eu estou É, certa ou errada, mas eu acho que é mais ou menos isso também, um pouco de culpa é nossa. Exatamente. Aqui também não há o certo e errado, não é? Como é óbvio, sim, nós temos esta necessidade de agradar, esta necessidade de sermos aprovadas nas coisas que fazemos e nas nossas escolhas, e isso acaba por não funcionar muito a nosso favor. No sentido em que depois nós fazemos uma construção de nós próprios destinada a agradar aos outros e não a relacionar-nos com verdade com os outros. E a verdade aqui é simplesmente exprimirmos aquilo que nos vai na mente, e tentarmos transmitir esses pensamentos, essas ideias, práticas, representações, seja o que for, aos outros. Apenas isto, porque todos somos seres humanos, todos e todas.
E, portanto, a todos pertence, não há um espaço mais privado e um espaço mais público. A todos e a todas pertence o espaço privado e o espaço público de igual forma. Essa divisão cada vez mais deixa de fazer sentido. Muitas pessoas têm de se bastar a si mesmas, portanto, têm de exercer, digamos, este lado de construção mais masculina e de construção mais feminina em doses praticamente equivalentes. E, portanto, se treinarem só para assumir uma parte mais feminina ou uma parte mais masculina de si, acabam por perder muitas experiências ou muitos olhares sobre essas experiências. E isso também é muito interessante. Porque é que temos de fazer uma construção quase exclusivamente feminina só porque de repente nascemos com um corpo que assim indicia? Porque é que temos, por outro lado, de ir para o extremo contrário e fazer uma construção quase exclusivamente masculina, sem qualquer situação que o justifique? Porque é que temos de ser fortes? Porque é que temos de nos sobrepor? Porque depois há os dois extremos. Há quem se submeta e depois quem se imponha. E a verdade é que cada vez mais sentimos que talvez um equilíbrio pudesse ser uma alternativa, portanto, um caminho do meio para que todos possamos ter o nosso espaço, o nosso tempo e a nossa força de expressão, tal como é. Mas sim, esses rótulos depois são colocados. Eu acho que esses rótulos são muito divertidos, aliás, não é? Chamar uma pessoa artista, chamar uma pessoa hippie, chamar uma pessoa extravagante ou irreverente, acho que esses rótulos são bastante reveladores. Sim, bastante. E a gente está na era das redes sociais, onde todo mundo é dono da própria verdade, né? Então, todos têm a sua forma de se expressar e aquela verdade que ela está colocando é a dela. Então, que ninguém tem o direito de ter uma verdade contrária ou ter uma percepção diferente, porque a pessoa depois é discriminada, é atacada, enfim. Então, eu acho muito complicado esse nosso caminhar, né, no mundo, hoje em dia, onde tem uma suposta liberdade, onde as pessoas podem falar o que quiserem, porque ninguém vai preso, ou não vai ter nenhuma consequência, mas tem consequências muito mais graves, que é justamente a opressão, né, é o bullying, é o preconceito direto, onde as pessoas colocam uma frase, um pensamento, uma ideia, ou fazem um vídeo e se colocam de uma forma diferente que aquela maioria, aquela massa está acostumada a perceber. Então, a pessoa é totalmente atacada por aquilo e ela só está querendo falar a verdade dela. Então, a falta de respeito do ser humano, de ser quem é, do jeito que é, com a possibilidade de se expressar do jeito que ele quiser, aquele espaço é dele. Aquela página, né, no Facebook ou no Instagram ou em qualquer outro caminho é daquela pessoa. Então, se ela está ali exprimindo o que ela quiser, ela faz daquele espaço o espaço dela, contanto que ela esteja respeitando minimamente a sociedade e as regras, né, não estiver violentando nada, nenhuma regra assim dita convencional para se conviver numa sociedade, ela pode falar o que ela quiser, ela pode pensar como ela quiser, pode se colocar como quiser. E, infelizmente, as pessoas invadem a página dessa pessoa, né, para atacá-la. Então, não quer ouvir, não quer saber, não segue, ignora, mas deixa ela ser quem ela é, né? Sim, essa também é uma forma que nós temos de olhar, porque eu penso que no fundo o feminino que tem surgido é sempre o feminino diferente, não é? O feminino que surge é aquele que sai do papel que foi estabelecido para o feminino. Então, por norma, e se fizermos uma análise, aqueles casos em que as pessoas são mais vilipendiadas, em que são mais atacadas, geralmente têm a ver com a construção do feminino. Ou é porque uma mulher decidiu expor o seu corpo tal como é, sem filtros, ou é porque decidiu deixar de usar maquilhagem, ou é porque diz alguma coisa que sai do que se espera de uma menina bem comportada,
mas muitas vezes esses casos acontecem realmente com a construção do feminino. Ou, por exemplo, uma mulher que diz que ser mãe não foi isso tudo, ou seja, que foi algo que não foi só positivo, que teve também aspectos menos bons e quer partilhar para poder também incentivar outras mulheres que sentem da mesma forma a não se sentirem culpadas. São geralmente sites, blogs, contas, não é, nas redes sociais que são bastante atacadas. Outros casos que também acontecem, não tanto aqui neste espaço de língua portuguesa, mas que eu também conheço porque convivo com outras realidades, é o caso das mulheres militares. Uma mulher militar que se exponha também é muito atacada nos Estados Unidos e assim, não, são mulheres que não deviam sequer ter sido militares, portanto a opinião pública, digamos assim, é mesmo muito agressiva em relação a esses casos, não é? Ou mulheres que estiveram na aviação, não como assistentes de bordo ou comissários de bordo, mas, por exemplo, a pilotar ou copilotar. Portanto, essas mulheres são muito vilipendiadas, acabam por não ter espaço para sequer falar sobre a sua profissão ou a sua vida como profissionais. Acaba por ser muito difícil. Ou, por exemplo, quando as mulheres são atletas, aquela pergunta, então, mas isso, agora ser mãe, será que vai conseguir voltar? Isto agora colocou-se muito, não é? Ultimamente. E as mulheres que jogam futebol também. Portanto, há vários espaços onde o diálogo ainda não é completo, onde a reciprocidade, em termos de espaço, de tempo, de antena até, acaba por ser muito desigual. Eu tive a oportunidade de estudar muito, já tive a oportunidade de falar dele também, num outro espaço nosso, mas eu tive a oportunidade de estudar um filósofo político que agora está na berra por causa da questão da equidade, que é o Rawls. Mas para mim o pensamento mais interessante dele até nem tem a ver com a questão da equidade e da justiça, ou da justiça equitativa, como também é chamada. Rawls define a liberdade, portanto a liberdade de ser humano, como a soberania de decidir aquilo que é bom para si. E o que assistimos neste momento é que na construção do feminino, já desde quase sempre, mas ainda hoje, a mulher, portanto o ser que se assume como feminino ou maioritariamente feminino, não tem soberania para decidir sobre o que é bom para si. Portanto, isto é algo em que devemos todos e todas pensar. Não existe essa soberania, porque essa soberania está coartada por normas, por leis, inclusivamente, por comportamentos, por atitudes, por discursos sobre o que é ser mulher, onde é que a mulher deve estar, o que é que deve mostrar de si, como é que se deve expor ou não, como é que se deve apresentar em público, por exemplo, como se houvesse uma diferença assim tão fundamental entre o público e o privado. Há algumas correntes que já estão a combater esta falta de soberania, mas são mesmo isso, são correntes, ainda não é uma tendência geral nas sociedades ocidentais, e aqui não falarei só do espaço em que se escreve, fala e pensa em português, mas sim no geral. Não, as mulheres têm de assumir comportamentos mais masculinizantes para chegar a determinados postos dentro das empresas. Ainda temos entrevistas de trabalho em que se pergunta à mulher se pretende, está a pensar ter filhos, se tem companheiro, e isto logo à entrada de uma empresa. Há mulheres que acabam por ser muito penalizadas quando decidem ser mães, inclusivamente continuam a ser despedidas dos seus postos de trabalho, e portanto a mulher não tem essa soberania, não existe ainda, e isso diz tudo. Infelizmente, a gente ainda está numa sociedade muito machista, muito, muito fechada, e por mais que a gente tenha, né, essa luta constante das mulheres de ocuparem seus espaços, de trabalharem na profissão que acharem que lhes convém, as barreiras são muito fortes, são muito grandes, e mesmo que ela consiga ocupar aquele espaço, ela consiga realmente estar no local onde o homem ocupa, ela termina, como você falou, sendo descriminalizada, o salário às vezes não é compatível com se fosse um homem no cargo,
Enfim, toda a nossa sociedade ainda precisa avançar ainda muito para que essa igualdade de gênero. Ontem a gente estava conversando isso com a Yara Lemos na live que nós fizemos, e tem um estudo dizendo que daqui a 300 anos talvez seja possível que a humanidade se iguale, mas de uma forma assim que a gente ainda não tem nem noção de como é que poderia ser isso, né? Então, quanto mais se estuda, mais a gente vai percebendo quão a gente está para trás, o quão a humanidade está caminhando a passos para trás, por mais que se fale em liberdade, em igualdade, em apoio ao gênero, para que a pessoa seja o que for, né, em várias campanhas que a gente vê por aí, para que a sociedade comece a ver o ser humano como ser humano, não como gênero, mas cada dia que passa, a gente, nessas nossas conversas, a gente vai percebendo que é uma barreira muito grande ainda para ser transposta. E, Sara, é Sem muito dúvida. interessante esse assunto que você trouxe. O ideal é a gente debater ainda por muito, muito tempo, mas eu sei que você também está aí no teu horário de trabalho e tendo que fazer outras coisas também. E eu te agradeço muito por esse momento, por você estar aqui. E eu acho que é um assunto que vale a pena uma série de muitas reflexões, de muita conversa, para que a gente consiga, né, pelo menos dentro desse espaço onde a gente tem disponível como ferramenta, a gente despertar um pouquinho as pessoas para que elas realmente consigam se assumir e parar de pensar no outro, né? Não é o Sem outro que dúvida. vai viver por ela. Então, ela tem que estar bem confortável com o seu próprio corpo, com a sua própria mente, com a sua própria forma de ser e de estar onde quer que esteja. Eu também agradeço muito esta oportunidade que me foi dada para poder partilhar convosco algumas das minhas leituras, das minhas experiências e do meu sentir também, e espero poder partilhar mais em breve, quem sabe, e estou à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar, algum assunto que queiram abordar relacionado com a live ou outros, também estarei disponível através da Infinita, através das minhas redes sociais, estejam à vontade. Eu agradeço mesmo muito de coração este convite que me foi endereçado. É uma gentileza, como sempre, da vossa parte e espero que tenham gostado destas reflexões que eu acabei por trazer. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada, Sara. Tudo de bom para você. Beijinho. Obrigada.